E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa carteirinha aqui, muito legal, bonita, compacta e fácil de fazer e com fechamento em zíper, o que ajuda a manter tudo bem seguro aqui dentro. Você pode usar essa peça como carteira, porta-documentos, pode fazer até para bebês. Mas essa proposta aqui eu fiz para uma carteira feminina. E a parte interna dela é muito legal porque ela é bem divididinha. Olha só. Desse lado de cá nós temos um bolso com zíper em plástico cristal e aqui uma aba. Do outro lado nós temos um bolso grande com zíper e um outro bolso dividido em dois, ou seja, dois bolsos pequenos, também com zíper. Lembrando que todos os tecidos utilizados nesse vídeo são lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto é só você ir lá no site deles que está aqui na descrição do vídeo e utilizar o meu cupom, que é Avimor Isa Remos. E antes de a gente começar a nossa aula, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E agora vem comigo aprender essa carteirinha linda. Para fazer essa carteirinha você vai precisar dos seguintes materiais. Eu estou utilizando aqui tricoline 100% algodão para o forro, para a parte externa e também para alguns dos bolsos, tá? Vão ser 3 bolsos em tecido. Para fazer a estrutura dessa peça, eu estou utilizando aqui a manta R2. Você pode ver que eu já coloquei aqui na parte externa e eu já vou falar mais sobre ela para você. Você também vai precisar de plástico cristal na espessura 0,15. Você pode utilizar 0,10, 0,20 também. Aí vai você testar na sua máquina qual costura melhor. E esse plástico vai ser utilizado para um dos bolsos. Além disso, você também vai precisar de zíper, juntamente com 5 cursores. São 4 que eu utilizei aqui iguaizinhos, que são para a parte de dentro, e um para a parte externa. Mas você pode utilizar todos iguais se você quiser. E para o acabamento, você também vai precisar de viés. Eu tô utilizando aqui o viés largo, tá? Que é de 25 milímetros. Bom, essa peça aqui não vai ter moldes. Então, a partir de agora, eu vou começar a passar para você as medidas de todas as partes. Então, já pega aí papel e caneta para você ir anotando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, mas fica mais fácil se você anotar. Vamos começar, então, pela parte externa e pelo forro. Os tamanhos dessas duas partes são de 31 por 24 de altura, tanto para o forrinho como aqui para a parte externa. Mas na parte externa você pode ver que eu já fiz um quilt, que é o quilt em ondas, tá? Você pode fazer o quilt que você quiser, você pode fazer matelassê também. E para fazer isso você precisa cortar a parte externa um pouquinho maior, fazer o seu quilt na manta e depois refilar do tamanho que você quer, que você vai utilizar. Então foi isso que eu fiz. Eu cortei maior, fiz o quilt e depois cortei, refilei no tamanho de 31 por 24. Já aproveitei e já coloquei a minha etiquetinha aqui, que é da minha parceira Luciana Cravo. Vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E o forro, você não vai quiltar junto. É uma opção também de quiltar junto, né? E aí você fica com uma peça assim, já feito o sanduichinho de quilt. Mas nessa peça eu vou precisar do forro solto, porque ele também vai ser o forro de um dos bolsos da parte interna. Então é por isso que ele tá solto e eu fiz aqui o quilt só na parte externa. Então agora vamos para os bolsos. O bolso da parte esquerda, aqui do lado esquerdo, vai ter um pedaço de tricoline no tamanho de 24 por 14, que é aqui, e também vai ter um pedaço de plástico de 24 por 12, que vai ficar aqui. Nesse lado nós também vamos utilizar um pedaço de zíper. Esse zíper eu cortei com 30 centímetros, um pouquinho maior do que a nossa altura aqui da peça, para que eu possa colocar o cursor com folga, e aqui também utilizaremos um cursor. Agora no bolso do lado direito, nós vamos utilizar um pedaço de tricoline no tamanho de 24 por 13 e outro pedaço de tricoline no tamanho de 24 por 9, que vai aqui. E desse lado nós vamos utilizar 2 pedaços de zíper de 30 centímetros, junto com 3 cursores, porque aqui vai um, aqui vai outro e aqui mais um. Aqui serão 2 bolsinhos. E para a parte externa, nós vamos precisar de um pedaço de zíper no tamanho aproximado
de 1,20 m, também já com sobra para a gente poder colocar o cursor. Além disso, para todas essas etapas, nós vamos precisar do acabamento com viés, e para o viés você vai utilizar aproximadamente 2,20 m. A primeira dica que eu dou é que, como essas duas partes internas aqui, laranjinha, esses dois bolsos internos, eles têm medidas parecidas, eu aconselho que você, quando cortar, coloque uma identificação no verso do tecido, né, do pedaço, do corte que você fizer, para distinguir qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito. Porque esse aqui tem 24 por 14 e esse daqui tem 24 por 13. A diferença é de 1 centímetro. Mas para o projeto precisa ter esse tamanho. Então eles são diferentes e para você não se confundir, essa é a dica que eu dou. Tá? Vamos começar então pela confecção do bolso do lado esquerdo, que é o bolso que tem plástico. Primeiramente, o que você precisa fazer é colocar viés aqui nessa lateral do seu plástico para fazer o acabamento dele. E como que eu faço isso? Eu meço a quantidade que eu vou precisar e eu dobro quase ao meio. E eu digo quase ao meio é porque eu vou deixar na parte de trás, que eu tô fazendo essa dobradura, vou deixar um pouquinho sobrando. Tipo 1 milímetro, porque como eu vou fazer a aplicação desse viés em uma etapa, ou seja, eu vou costurar de uma vez só frente, verso e o recheio, que será o plástico nesse caso, então eu preciso que de uma vez só a costura pegue todas essas camadas. Então olha só como ficou essa dobradura. Eu dobrei deixando 1 milímetrozinho na parte de trás. E aí eu vou colocar na lateral aqui, vou abraçar o plástico com o viés e vai ficar assim. Já coloquei os grampinhos para me ajudar. Eu amo esses grampinhos aqui, me ajudam muito, porque nessa parte eu não posso furar com os alfinetes, porque vai furar o plástico, né? Então os grampinhos vão ser uma mão na roda. E você pode ver aqui, ó, que dá para ver bem o milímetrozinho que ficou sobrando ali na parte de trás. E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para a máquina e vou costurar bem aqui nessa bordinha interna, fazer uma costura aqui para prender esse viés no plástico. Eu vou fazer isso e já mostro para você. Pronto, fiz a aplicação do viés e olha como que ficou. Aqui, bem na beirinha mesmo, e na parte de trás ficou assim. Eu adoro essa aplicação de viés, eu acho ela muito prática porque você costura uma vez e já pega as duas partes, tá? Eu vou cortar o excesso de viés aqui e agora eu vou colocar esse bolsinho plástico no zíper. E eu vou deixar mais zíper sobrando na parte de baixo, tá? Porque é por de baixo para cima que nós vamos colocar o cursor. E essa costura que nós vamos fazer aqui, ela vai ser dupla. Então nós vamos costurar aqui, onde a gente já costurou para fixar o viés. Então vai ser uma costura bem em cima da outra. E nós vamos fazer mais uma costura aqui, ó, na borda interna do viés, né, que vai ficar aqui para dentro do zíper. Para essa costura interna, eu aconselho que você utilize o calcador para zíper, que vai te ajudar a deixar essa costurinha bem próxima aqui à cremalheira. Além disso, você precisa prestar atenção para que essa parte aqui do zíper, essa aba, não apareça por baixo do plástico. Então nós precisamos esconder totalmente a aba com o nosso viés. E como aqui eu também não posso colocar os alfinetes, eu vou utilizar esses grampos aqui que são maiores. E como eu já vou estar na máquina, eu vou aproveitar para costurar o bolso em tricoline. E eu vou costurar assim. Eu vou encostar a borda do zíper na borda do tecido, dessa forma. Isso vai fazer com que as bordas do plástico também batam em medida com o tricoline que está embaixo. E essa costura que eu vou fazer aqui, do zíper no tecido, vai ser bem na beiradinha só para prender. E aí a gente vai colocar um viés aqui para fazer o acabamento. Então vamos lá para a máquina? Então vamos lá, essa primeira costurinha em cima da outra mesmo, não deixando o zíper aparecer assim por baixo do plástico, tá? Ó, não ultrapassa o viés. Ficou assim, olha só. E atrás essa costura. E agora eu vou trocar esse pezinho pro calcador de zíper. E agora, como eu quero que fique bem próximo ao zíper, eu vou costurar do outro lado. E vou deixar aqui o pezinho bem próximo mesmo da cremalheira.
E olha só como fica bonito esse acabamento, com a costurinha bem próxima do zíper. E do outro lado ficou assim. E agora que eu já tô aqui, eu vou costurar o tecidinho aqui embaixo. Lembrando de alinhar essa parte aqui, né? Que você tem que colocar o tecido, a borda do tecido, né? Com a borda do zíper e a cremalheira ficar pra cima, né? Direito pra cima. Então, você vai costurar direito do tecido com o avesso do zíper. Além disso, você precisa prestar atenção nas outras bordas. Tanto aqui na parte de cima, se o plástico está borda com borda ali com o tecido, assim como nas outras laterais, né? Pronto, agora é só costurar aqui uma costurinha de segurança. Eu nem vou trocar o pezinho, só para fazer essa costurinha mesmo. Com o tecidinho costurado aqui, agora eu vou aplicar um viés aqui nessa lateral para fazer o acabamento também. E essa aplicação de viés vai ser da mesma forma que eu fiz esse viés aqui do plástico. Eu vou dobrar ele, deixando 1 milímetrozinho na parte de trás. Vou abraçar aqui o zíper com o tecido e vou fazer a costura de uma etapa. E essa costura que eu vou fazer também vai ser bem próxima da cremalheira e bem na bordinha do viés. Então, por isso que eu tô utilizando ainda o calcador para zíper. Terminei a aplicação do viés, ficou assim. E agora, nós precisamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu vou utilizar essa parte que está um pouco maior aqui. Eu vou igualar essa parte, se ela já não tiver igualada, né? E agora eu vou abrir aqui um pouquinho. Ó, separei as duas metadinhas do zíper. E vou cortar essa parte aqui dos dentes, ó. Só na parte esquerda. Agora eu vou utilizar aqui essa parte curva do zíper, que é essa parte aqui. Ela é retinha, né? E essa parte aqui é a parte curva. Então, essa parte curva vai em contato aqui com os dentes. Assim. Coloquei primeiro nessa parte que tem os dentinhos maior. E agora eu vou encaixar nessa outra parte que tem os dentinhos menor. Ficou assim, olha. Então, agora eu vou segurar aqui nessa parte de cima, que ficou sobrando, e vou puxar. Se você ficou satisfeito com a colocação do cursor, não ficou abaulado para nenhum dos lados, você deixa assim. Se não, você puxa e coloca novamente o seu cursor, tá? E agora nós vamos fazer uma costura de segurança na volta toda desse bolso, aqui, né, nessa outra parte maior e aqui, para que fique tudo presinho, o cursor não saia do zíper, né, não corra o risco de sair e deixar tudo alinhadinho. E agora eu vou trocar o pezinho, porque esse pé não tem tanta estabilidade quanto o outro. Duas coisas que me ajudam muito para costurar em cima de plástico é utilizar esse calcadorzinho que eles chamam de calcador de teflon, que ele é um calcador plástico, né? Não é um calcador de metal. E ele desliza mais facilmente em cima do plástico ou de algum sintético. Mas o que me ajuda mais é utilizar o molha-dedo. É uma ferramenta muito utilizada em escritórios para manusear folhas e papéis. E eu utilizo aqui para passar em cima do plástico. Eu passo um pouco no dedo e transfiro aqui para o plástico. E assim o pezinho vai deslizar com maior facilidade, sem enrugar. E essa costurinha que eu tô fazendo é bem na beiradinha, tá? E como é uma costura de segurança, eu até aumentei um pouco o ponto. Coloquei aqui no ponto 4. Terminei a costurinha de segurança, olha como ficou. E agora eu só vou cortar aqui esse excesso. Prontinho, o nosso bolso do lado esquerdo tá pronto. E agora vamos fazer o do lado direito. Então vamos preparar agora esse bolso da direita. E ele é composto por duas partes, né? Vai ser um bolso maior com zíper e outro bolso dividido ao meio também com zíper. Então o que nós precisamos fazer? Nesse momento nós vamos utilizar os outros dois pedaços de zíper de 30 centímetros. E nós vamos costurar direito com direito. Direito do tecido com direito do zíper. Isso quer dizer que eu vou deitar o tecido em cima do zíper, dessa forma aqui. Então eu vou deixar essa parte aqui, borda com borda de tecido com o zíper, deixando sempre um pedaço maior de zíper aqui na parte de baixo pra gente colocar o cursor depois. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o bolso menor. Deita o tecido em cima do zíper, deixando
borda com borda aqui na lateral direita. Agora eu vou lá para a máquina e vou costurar com o pezinho de zíper bem aqui, ó, nessa parte, bem encostadinho na cremalheira, ó. Eu vou até riscar com a caneta para você ver. Pronto, olha só, desenhei aqui. Você pode ver que aqui, ó, nós temos a cremalheira aqui nesse meio. Então você vai costurar nessa parte aqui até o final, tá? Bem grudadinho com o pé de zíper aqui. Bom, eu tô aqui na máquina e eu tenho que fazer essa costura bem próxima da cremalheira, como eu falei. E você pode deixar tecido para cima em contato com o pé da máquina, como você também pode costurar com o zíper para cima. Isso é opcional, vai de como você acha que costura melhor aí na sua máquina. Para mim, o que eu acho melhor é costurar com o zíper para cima, tá? A cremalheira vai estar virada lá para baixo em contato com o tecido, e nesse caso, o tecido desliza menos se ele tiver em contato com os dentes aqui da máquina. Tá? Então dessa forma eu tenho mais controle e o tecido abaula menos aqui na lateral. E aí você vai sentir o dentinho e vai colocar o pezinho bem rente aqui. Olha só como que ficou. O dentinho tá aqui, ó, bem aqui, e o pezinho da máquina tá bem rente ali para costurar. Pronto, a costura ficou assim. Agora eu vou voltar com o tecido para cima e vou abrir o tecido dessa forma aqui, tá? E vou passar uma costura aqui também bem próximo da cremalheira com o pezinho de zíper para rebater. Nossa costura ficou assim, rebatidinha bem próxima do zíper, né, dos dentinhos, e a parte de trás ficou assim. E nós vamos fazer a mesma coisa com o bolso maior. Terminei essa parte aqui da aba direita e agora nós precisamos fazer o acabamento com viés, tanto nessa parte aqui como no bolsinho menor. E a colocação do viés vai ser igualzinho a gente fez na outra aba. Dobra ao meio, deixa um pouquinho, 1 milímetrozinho maior na parte de trás e coloca em uma etapa. Eu já vou colocar e mostro para vocês o que fazer em seguida. Prontinho, coloquei já o viés aqui nos dois lados do bolso, tá? Tanto no menor como no maior. Nesse daqui, laranja, eu já me adiantei e coloquei o zíper, tá? O cursor do zíper, né? E nesse daqui, eu vou fazer junto com vocês, porque nós precisamos colocar 2 cursores aqui. Porque, como eu falei, nós vamos dividir essa aba aqui ao meio e vão ficar 2 bolsinhos com zíper. Então, eu já cortei aqui e vou colocar 2 cursores. Vou descer um até aqui, mais ou menos, e o outro eu vou deixar aqui. E vou manter o zíper fechado. Para você colocar o cursor, você vai fazer da mesma forma que eu fiz na outra aba. Se você tiver dúvida, é só você voltar lá onde eu ensinei a colocar o cursor. E ficou dessa forma aqui, com 2 cursores. E agora eu vou refilar. E em todos os zíperes eu vou passar um pouquinho do isqueiro para selar bem, não desfiar. Inclusive da outra aba, ó. Vou trocar aqui o pezinho da máquina, porque esse outro, como eu falei, tem mais estabilidade. E agora eu vou costurar essa aba em cima dessa daqui. E olha como que eu vou fazer aqui. Nós temos aqui que essa aba é a aba da direita. Então, nós vamos colocar essa aba por cima dessa daqui, dessa forma. E nós vamos colocar margem com margem aqui, aqui também, nessa parte maior, e aqui. Para me dar mais segurança, vou colocar os grampinhos. Então, aqui você pode ver que essa aba laranja vai servir como forro para esse bolsinho duplo aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos costurar bem na beiradinha de fora desse viés aqui. E aí, a gente vai prender esse bolso aqui. Também podemos costurar a volta toda para deixar ele bem presinho. Prontinho. E olha só, agora já tá fechado aqui. E vamos fazer uma costura no meio. Você vai medir 12 centímetros, tá? Porque esse é o meio do bolso. Todo ele tem 24, você vai medir 12 e costurar do começo até o fim. Sempre fazendo retrocesso, tanto no começo como no final. E aconselho também que você faça retrocesso em cima do zíper. Fiz ali a marcação com a caneta que apaga com o ferro, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou deixar todos os zíperes longe do pé da máquina e vou fazer essa costura.
E assim ficou o nosso bolso dividido ao meio. E é só passar o ferro aqui para tirar o risquinho vermelho da caneta. E atrás ficou assim. E agora chegou a hora da gente colocar os bolsos no forro. Esse bolso aqui vai ficar na direita e esse bolso aqui vai ficar na esquerda. E quais as costuras que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos costurar todas as bordas externas para fixar, mas também vamos costurar bem na bordinha desse viés aqui, ó, daqui até lá em cima. Isso porque, como eu falei, esse bolso vai ser fechado e vai ser aberto só com o zíper. Diferente do bolso aqui da esquerda, que vai ser uma aba aberta, tá? Então, por isso, esse daqui nós não vamos costurar nessa beiradinha. E esse aqui, sim, nós vamos fazer a costura da beiradinha. Coloca, então, borda com borda. Coloca grampinhos para ajudar. E se você fizer tudo do tamanho que eu indiquei, tudo vai estar batendo agora, tá? Assim como todas as medidas dos bolsos bateram aqui para a confecção deles, tá? Já aprendi tudo aqui e vou fazer essa costura da aba em primeiro lugar. Terminei aqui a costura da aba e já vou emendar aqui com a costura das bordas. Essa costura é bem na beiradinha só para prender, tá? Já costurei essa aba aqui, fixei ela no forro e agora eu vou costurar essa outra aba que tem o plástico. Nessa parte aqui, eu aconselho que você costure primeiro uma lateral, lá da ponta para o meio, depois a outra lateral da ponta para o meio, e aí então costure aqui. Isso porque, se você fizer um arraste diferente para cada lado, o bolso pode ficar torto. Por exemplo, se você costurar daqui para lá e depois de lá para cá, o bolso pode entortar assim, dessa forma. Então, para ficar bem retinho, você toma essa precaução, tá? E não esqueça de utilizar o molha-dedo aqui, que facilita para você costurar essa peça. Pronto, terminamos a parte interna da nossa carteirinha, né? Ou porta-documento. E agora nós vamos colocar o forro, né, a parte interna, na parte externa. Lembrando de você verificar a posição da sua etiqueta, se você colocou como a minha, certificando-se de que ela fique para trás. Ou certificando-se de que ela fique onde você quer que ela fique, tá? No meu caso, eu vou virar assim e lembrar de onde eu quero a posição dos bolsos. Eu quero esse bolso virado para a esquerda e esse bolso para a direita. Então, vou colocar assim. E agora é só prender parte externa na parte interna. Pronto, aqui bateu tudo certinho. Ficou um pouquinho maior aqui essa parte do zíper. Se alguma parte, algum zíper ficou um pouquinho maior, não tem problema, você refila, tá? Fique tranquilo. E agora é só costurar, fazer uma costura de segurança em toda a volta para depois a gente vir com o zíper. Prontinha, essa etapa foi concluída, já estamos com a carteirinha assim, quase pronta. Agora nós precisamos colocar o zíper e o viés de acabamento. E aqui, se você viu que alguma parte tá maior, você pode refilar nesse momento, tá? Bom, agora nós estamos nessa etapa aqui, que eu já coloquei forro, bolsos e coloquei na parte externa, já uni tudo. E nesse momento nós vamos arredondar os cantos para ficar mais fácil de colocar o zíper e o viés também. E aqui você pode utilizar qualquer coisa redonda, por exemplo, aqui o molha-dedo ou qualquer outra coisa redonda que você tenha. Mas eu vou utilizar aqui a minha régua de círculos e vou utilizar o círculo de 7 centímetros de diâmetro, tá? Tem essa flechinha para cá, então eu sei que aqui tem 7. Então eu posiciono aqui no cantinho e risco. Como eu falei, você não precisa ter essa régua aqui para você fazer isso, mas facilita, né? Eu fiz ali a marcação e eu vou fazer a mesma coisa em todos os cantinhos. Feito isso, agora é só refilar em cima dessa linha que a gente riscou, né? Em cima desse arredondadinho. Depois de cortar, eu vou ali na máquina para costurar essa parte, para ela não ficar assim aberta, né? Fica mais fácil depois para costurar zíper e viés, se tiver essa costura de segurança aqui. Feito isso, nós vamos agora colocar o zíper, mas nós não vamos utilizar os dois lados do zíper, nós vamos destacar e vamos utilizar apenas um dos lados, tá? Então, uma das metades você guarda, que você pode fazer outra peça.
E nessa carteirinha você precisa decidir para onde você quer deixar aquele excesso de zíper, né? Se você quer deixar aqui para cima ou vou deixar para baixo. Eu quero deixar o excesso do zíper aqui na parte de baixo. Então eu vou dividir ao meio, vou dobrar aqui ao meio e vou fazer um pique para eu saber onde é o meio, que é por onde eu vou começar a aplicação do zíper. Pronto, já fiz aqui o piquezinho. E agora nós vamos aplicar o zíper da seguinte forma. Você vai posicionar o zíper com os dentinhos para cima, né? O direito do zíper virado para cima. E a aba que você vai costurar tem que estar virada para fora. Dessa forma aqui. Mas você precisa deixar aqui mais ou menos uns 4 dedos ou 5 centímetros de sobra de zíper, tá? Para depois você poder fazer o fechamento com facilidade, o acabamento e tudo mais. Então, você vai deixar mais ou menos um dedo de separação aqui do meio. E a partir daqui você já vai prender o seu zíper, assim. E aqui você já viu que você deixou um dedo e sobra de zíper suficiente para você poder colocar cursor e tudo mais. E você vai colocando, você vai margeando a peça. Chegando aqui no final é a mesma coisa, deixa um dedinho de distância, coloca um grampinho aqui. Pronto, pode ver que sobrou bastante zíper, mas é isso que a gente quer mesmo. Melhor que sobre do que falte, né? Bom, e essa sobra de zíper, então, a gente corta. E agora nós vamos para a máquina costurar bem na beiradinha esse zíper, só para prender, porque depois a gente ainda vai colocar o viés. Se você preferir colocar direto o zíper na máquina, sem colocar os grampinhos, você pode pular essa etapa aqui. Eu gosto dessa visualização, né, que eu consigo ter depois de colocar os grampinhos, para ver se eu coloquei tudo direitinho. E você pode ver que a curvinha faz com que o zíper se encaixe perfeitamente ali. Então bora lá para a máquina. Então aqui você vai ver onde fica o meio, que a gente fez o piquezinho. Você vai contar novamente um dedo e você vai começar a sua costura a partir desse um dedo que você mediu, tá? Medi ali, marquei com a caneta para vocês verem, então eu vou costurar a partir daqui, bem na beiradinha, tá? E você pode ver que aqui nas curvas eu estou utilizando o desmanchador de costura, mas pode ser outra ferramenta, pode ser o agulhão. E eu vou ajeitando aqui, ó, a abinha do zíper para ela ficar bem no lugarzinho depois que eu tiro o clips. Então, ó, eu vou segurando e deixando o pezinho com a agulha passar por cima, né? Além de ajudar com essa mão também a segurar os dentinhos pro lado oposto. E aqui nós vamos terminar também um dedinho antes de chegar ali na marcação do meio, né? Que dá ali naquela marcação. Agora nós vamos fazer aqui uma previsão, mais ou menos, de onde vai ficar lá pra cima. Fazer um xizinho, né, com esse zíper, assim. Costura um pouquinho mais ali pra não ficar uma abertura tão grande assim, sabe? Aqui tem 2 dedos. Vamos tentar diminuir essa abertura pra um dedo. Pronto, eu diminui aqui essa abertura para aproximadamente um dedinho aqui, tá? Para ela não ficar tão aberta. E agora nós vamos colocar o cursor. E eu vou posicionar da seguinte forma. Eu vou puxar uma das abas, ó, ela vai estar reta assim. Eu vou puxar ela dessa forma. Ela vai ficar com o direito para cima e o dente para dentro. A outra igual, puxei a aba para cá e ela ficou com o dente para cima e para dentro. E aqui eu vou alinhar essas duas partes aqui de modo a não ficar torto aqui embaixo, tá? Então eu junto aqui, deixo bem no meio e pelo que eu tô vendo tá torto aqui em cima. Eu vou igualar. Pronto, igualei aqui e agora eu vou colocar o zíper da mesma forma que eu já mostrei pra vocês nos bolsos. Vou cortar os dentinhos aqui do lado esquerdo e vou encaixar o cursor. Pronto, o cursor colocado, eu vou igualar aqui, ó. E essa aba aqui não precisa ficar tão grande, então você pode até cortar um pouco mais aqui, ó. Essa aba tem uns 2 dedos aqui, tá? E agora a gente precisa fazer o acabamento aqui do zíper. E eu vou fazer esse acabamento com viés. A aplicação desse viés é um pouquinho diferente da aplicação do viés nas abas. Eu vou colocar aqui, bem na beiradinha, dessa forma aqui. Veja que o viés tá um pouquinho maior aqui nas laterais, pra gente poder fazer o acabamento, né? E agora nós vamos costurar bem na bordinha dessa primeira aba do viés, sem abrir a aba, tá? Vamos só costurar aqui. Costurei aqui, olha só, bem na aba, sem abrir. Agora nós vamos dobrar lá pra trás.
dessa forma. Mas antes vamos dobrar aqui pra dentro, sempre escondendo bem essas abinhas aqui. Eu até dobrei um pouquinho mais pra baixo, olha, meio chanfradinho pra baixo assim, pra esconder bem. E agora dobrar pra dentro. Olha como que ficou. E agora eu vou costurar aqui pra prender definitivamente o viés. Ficou assim, aplicado o viés de um lado e do outro. E nós vamos fazer essa mesma aplicação de viés na borda toda da carteirinha. Mas antes nós precisamos colocar essa aba aqui para dentro para ela não atrapalhar a colocação do viés. Então eu vou abrir o zíper e colocar essa aba, essa linguinha aqui para dentro. E vai ficar assim, olha, caminho livre aqui pra gente colocar o viés. E aqui eu tô utilizando aproximadamente 1,10 m de viés. Então vamos lá, você vai cortar o pedaço de viés que você precisa. Eu já tô te falando 1,10 m com sobra. E você vai olhar aqui qual é a aba dobrada menor. A maioria deles tem uma aba um pouco mais grossinha do que a outra. Você pode ver aqui, ó, que essa aba é levemente dobrada mais fina do que a outra. E por essa aba mais fina é que você vai começar a sua costura. Nós vamos começar essa costura pela parte de dentro da nossa carteirinha. Então nós vamos colocar aqui nessa parte aqui de baixo, né? E vamos dobrar um triângulo. Coloquei ali borda com borda do viés com a capinha. E eu vou costurar bem nessa bordinha aqui, sem desdobrar. Então, essa costura vai ser bem nessa aba aqui da dobra que a gente escolheu para estar desse lado aqui do viés. Lembrando sempre de cuidar com o zíper que vai estar embaixo. Você vai sempre afastando assim, colocando o zíper no lugar para não passar por cima, né? E aqui, na curvinha, você vai acomodar o viés, sempre afastando os dentinhos, tá? Tô aqui na última curva e uma diquinha aqui é você acomodar apenas o viés, mas não puxar ele, porque o viés ele tem uma certa elasticidade, mas nós vamos usar essa elasticidade para colocar o viés para o outro lado, né, para abraçar a nossa carteirinha. Não vamos utilizar a elasticidade do viés nesse momento, porque senão a nossa carteirinha pode ficar torta. E nessa curva aqui nós precisamos que essa costura seja fluida e não apertada, tá? Então você apenas acomoda sem puxar o viés. Chegando aqui no final, você vai passar desse triângulo que você costurou no comecinho e vai fazer outro triângulo, assim. E vai terminar a costura aqui. Terminei aqui, só cortar esse excesso. Agora, nós vamos passar todo esse viés aqui para o outro lado. Bom, agora que eu passei todo o viés para o outro lado, eu vou apenas cobrir a costura. Olha, não vou puxar demais aqui, ó, a ponto de ficar esse pedaço enorme de viés aqui. Você apenas vai olhar onde ficou a costura e vai cobrir assim, com a pontinha da borda do viés, dessa forma. Nessa parte aqui, que tem os dois pedaços de viés do acabamento, você pode dobrar a primeira parte um pouquinho para dentro, assim, e sobrepor a outra parte dessa forma. E aí fica lá escondidinha, apenas aqui, ó, nessa parte do encontro que você vai fazer essa transição do dobrado para o não dobrado, assim. Olha como é que ficou ali. Já põe um grampinho. E da mesma forma, você vai pegar essa aba aqui e apenas cobrir a costura. E você segue assim por toda a extensão da borda, tá? Sempre colocando apenas a bordinha para cobrir a costura anterior do próprio viés. Aqui nas esquininhas, né, nesses cantinhos curvos, você pode dar uma puxadinha no viés se ele não cobrir naturalmente. E aí você dá uma puxadinha, porque como ele tem uma certa elasticidade, ele vai se moldando a curva à medida que você vai esticandinho. Olha só, ficou dessa forma aqui, apenas cobrindo a costura anterior e pronto. E esse é um dos jeitos de colocar viés. Tem vários jeitos de aplicação de viés, várias técnicas. E você pode utilizar também uma outra técnica que seja mais fácil para você, que você já tenha mais familiaridade. Não necessariamente essas duas técnicas aqui que eu passei nessa peça, né? Tanto essa técnica aqui de costura dupla,
como a técnica de costura única, que foi a que eu passei nos bolsos. Prontinho, já coloquei aqui todos os grampinhos. Fixei o viés para ficar mais fácil para eu passar na máquina, fazer essa costurinha. Se você já tiver segurança para ir direto para a máquina, você pode pular essa etapa de colocar os grampinhos, mas eu gosto muito de colocar eles, como vocês veem aqui nos meus vídeos, vocês sabem que eu amo os grampinhos. Eles me dão uma segurança muito grande pro viés já estar posicionado no lugar certinho quando eu for costurar. Então vamos começar. Essa costura você vai fazer aqui pela parte de cima mesmo. Isso quer dizer que vai ter o volume do zíper na parte de baixo para você ir acomodando longe do seu pé da máquina. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a costurar pela parte aqui do acabamento, que você fez aqueles triângulozinhos, ou seja, pela parte de baixo. E aí, você vai sempre passando a mão aqui por baixo, deixando os dentes do zíper afastados aí do seu pezinho. E para isso, eu vou utilizar o pé de zíper, que vai ficar muito mais fácil para eu aproximar aqui, sem passar com o pezinho em cima dos dentes. Lembrando que essa costura que eu vou fazer vai ser bem na beiradinha do viés, aqui ó, na bordinha de dentro. O mais na beiradinha que você conseguir. Olha, eu tô chegando aqui na curva e essa é a parte que você tem que mais prestar atenção, os dentinhos do zíper aqui. É só você afastar com o dedo e fica tudo bem tranquilo de costurar. E como sempre eu tô aqui com a ajuda do descosturador, né, só pra segurar, você pode colocar uma outra ferramenta aí, como eu falei. Prontinho! Terminei a aplicação do viés, olha só como é que ficou. Bem aqui na beiradinha, olha só. E por dentro ficou assim. Se você fez a técnica de você apenas cobrir a costurinha anterior, você vai passar a costura praticamente em cima da costura anterior, tá? E ficamos assim. Agora você pode voltar a sabinha lá pra fora, pra você ter onde segurar quando você for abrir e fechar a sua carteirinha, que ficou assim. Ou você pode também deixar essa abinha pra dentro. E aí vai ficar dessa forma aqui. E agora só falta apagar essa linha vermelha que eu fiz pra dividir os bolsos e a nossa carteirinha tá pronta! Terminamos a nossa carteira ou porta-documentos. Espero que você tenha gostado. Eu fiz esse projeto pensando no menor número de camadas para que você possa costurar na sua máquina doméstica. Se você gostou desse passo a passo, então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ajudar o canal. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho e receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, um beijo e até a próxima aula. Tchau!